boa noite, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a mais um grande culto à noite do Espírito Santo de forma online. Aonde quer que você se encontre nesse momento, na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio familiar, eu desejo a você toda a sorte de boa bênção. Que aquelas mãos sacrossantas de Jesus, essas mãos que têm a cicatriz do escravo, marcada por sangue, mas que nunca perdeu poder e nunca deixou de tocar, que Ele te toque nessa noite, trazendo para perto o que estava distante, que haja sonhos e projetos realizados em todas as áreas da sua vida. Como é de costume, o culto do Espírito Santo de forma online, nós falamos da palavra de Deus e também fazemos a oração poderosa. A Bíblia diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos, que a Bíblia Sagrada diz, tudo aqui você pedir, crendo você vai receber, que aquele que pede recebe, o que busca vai encontrar, e todo aquele que bate na porta da graça, ela vai se abrir ao nosso favor. Eu queria falar de um esboço, de um tema nessa noite, atitude no meio das adversidades. Quantas das vezes as circunstâncias é adversa na nossa vida, e nós se preocupamos resolver com a nossa própria força humana. Mas quando se frustra a mente humana, perece a força física, mental e intelectual, chega a hora de nós entregarmos na mão de um justo juiz. Aquele que não tarda, não falha, nunca chega antes e nunca chega depois, mas sempre chega na hora certa para resolver. Atitude no meio das adversidades. Livro de Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerita, e Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Você, prezados ouvintes que nos acompanha de forma online, nós lemos Juízes 6 a partir do versículo 11. Mas se nós lermos Juízes 6 a partir do versículo 1, vai narrar uma história poderosa e leal para as nossas vidas. Vai relatar que o povo de Israel, aquele povo que o Senhor Deus o libertou com mão forte das garras de Faraó e do jugo do Egito, esse povo de Israel voltou a ser cativo, oprimido pelos medianitas, pelos amalequitas e por muitos do Oriente Médio. A Bíblia fala que esse povo foi entregue para os medianitas, porque esse povo se distanciou, se desgovernou da presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, servireis ao Senhor vosso Deus, e eu prometo abençoar o vosso pão, e abençoar a vossa água, e tirar todas as enfermidades. Mas tem que servir ao Senhor. E esse povo distanciou da presença de Deus, e o Senhor Deus, a Bíblia fala, que entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. 7 anos, esse povo de Israel ficou cativo, oprimido pelos seus opressores, pelos medianitas, até que o povo decidiu clamar, como clamou lá no Egito, após 430 anos de jugo de escravidão. E diz a palavra aqui, todos estavam de portas fechadas, do lado de dentro do muro, a cidade estava cercada e o povo estava padecendo necessidade, porque a Bíblia fala que o povo não tinha mais o que comer, o que se alimentar, porque os medianitas, os amalequitas, eles se levantavam como inúmeros, como gafanhotos, em tanta multidão, saqueavam os despojos de Israel, levaram os seus celeiros, os que estavam nos celeiros, os mantimentos, e ainda levou muitas pessoas escravizadas. Então, muitas pessoas tinham fugido de Israel, estavam no alto da montanha construindo as suas fortificações, as cavernas, e agora o povo que era livre estava oprimido e escravizado. Mas o que chama a atenção de Gedeão, Gedeão estava da mesma forma, sendo escravizado, estava aprisionado, mas Gedeão, ele teve uma atitude de fé. Ele teve uma atitude no meio dessa
adversidades, na circunstância que ele estava enfrentando, ele estava lá na montanha, mas estava no lugar chamado lagar, onde se pisam uvas, onde prensa as uvas para extrair o bom vinho. Gideão estava ali no lugar, malhando trigo, talvez no lagar, sendo lugar impróprio para malhar trigo, mas Gideão estava fazendo atitude, ele estava fazendo algo, uma ação, e Deus viu a atitude de Gideão, em que muitos estavam com medos de porta fechada, mas Gideão estava ali com a atitude de fé. O que chama a atenção do Senhor para você, a sua atitude, a sua ação. Como fez a sunamita, tinha deixado o seu filho morto na sua casa e foi ao encontro do profeta. Mas ela disse, tudo vai muito bem na minha casa. Quando a pergunta veio até ela, tudo vai bem com o seu marido? Tudo vai bem com você? Tudo vai bem na sua casa? Tudo vai bem com o seu filho? Ela disse, tudo vai muito bem. E Gideão estava ali, malhando trigo no lagar. Então o anjo do Senhor apareceu debaixo do carvalho, uma árvore frondosa, de mais de 30 a 40 metros de altura, chega esse carvalho, e a sua longevitude é de 500 a 1000 anos. Olha que árvore poderosa. E o anjo chega ali, no versículo 12, e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quer dizer, no meio da adversidade, no momento mais difícil que Gideão estava enfrentando, o anjo do Senhor chega ali para encorajar Gideão e disse para Gideão, tu és um homem valente, tu és um homem valoroso. Mas Gideão trazia um certo preconceito na sua vida. Além de estar ali amedrontado, Gideão trazia um complexo de inferioridade, que muitas vezes nós temos que quebrar isso da nossa vida, porque o versículo 13 diz, Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E do que foi feito as suas misericórdias, que os nossos pais nos contaram no passado, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e entregou nas mãos dos medianitas? E novamente o anjo do Senhor volta a falar, porque o anjo já detectou que havia um complexo, que só Deus poderia quebrar do coração, da mente de Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Versículo 14 diz, e livrará a Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? Olha o Senhor capacitando Gideão para uma grande missão. Eu que estou te enviando, Gideão, para uma grande missão, para resgatar o meu povo de Israel, que está subjugado pelos medianitas, pelos amalequitas e por todos do Oriente. Eu serei contigo, vai nessa tua força. Deus está convidando a você se levantar. Da onde você se estaqueou, da onde você parou, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que conhece o oculto, escondido, invisível, sobrenatural, é aquele que tem o toque sutil, mas um toque agravante, que penetra na alma e no coração humano. Eu creio que nesse momento você já pode estar sentindo essas mãos poderosas de Jesus, te renovando, te colocando para cima, porque o Senhor denominou e ortogou na sua vida que você seria mais do que vencedor, por aquele que vos amou e por aquele que entregou Jesus Cristo de uma forma ampla para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Fique com o lindo louvor, em seguida nós voltaremos para fazer a prece, a oração poderosa, a atitude no meio das adversidades, quando as adversidades é contrária na nossa vida. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um
Graças a Deus. Agora nós vamos fazer oração à prece poderosa. A Bíblia fala em Jeremias 33:3, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda você não conhece. Se você não estiver dirigindo agora e assim desejar fazer, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque o Espírito Santo te levará a um manancial de águas cristalinas. E quando você voltar desse lugar, com o Espírito Santo já vai te conduzir, já vai te levar, você vai dizer consigo mesmo, eu recebi um crescimento muito grande, muito forte da parte de Deus e do Espírito Santo nessa noite. Falamos com Deus nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, nós colocamos diante da Tua presença, como um filho se queixa diante do seu pai a sua necessidade. Diz a Tua palavra que a Tua misericórdia, ela é e sempre será a única causa de nós não sermos consumidos, porque a Tua misericórdia ela não tem fim, mas ela se renova a cada manhã. Quando nós levantamos o nosso leito pela manhã, a Tua misericórdia já se fez renovada sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. E nós caminhamos sobre caminhos de milagre. Mas eu oro agora, Senhor, sobre todos quanto oram comigo, de forma online, aonde quer que esteja agora. Dentro da sua casa, no seu convívio familiar com a sua família, no seu trabalho, nas rodovias, amigos caminhoneiros que nos acompanham nesse momento. Que a Tua boa mão, Senhor, toque agora no oculto, no escondido, no invisível e no sobrenatural, trazendo para fora o que estava travado, preso para dentro. E aonde se falta o meio metro do recurso, algo venha surgindo agora de forma sobrenatural. Meu Deus querido, rasgue esse céu de alto a baixo, em que o Senhor tem a chave eterna. Sustenta o caído, levanta, Senhor, todo aquele que tombou, e todos os oprimidos de coração de alma, que o Senhor coloque, Espírito Santo, um bálsamo sobre esse coração. Meu Deus, coloca acalento, coloca transformação, e no meio das adversidades, que nós tenhamos uma atitude agora, porque recebemos do alto céus o renovo para continuar caminhando, e no Teu nome, Senhor, ser muito mais do que vencedor. Eu abençoo todos e profetizo o milagre, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de milagre, e que assim seja. Todos quanto crê, acreditem e tomou posse do seu milagre, diz amém, diga graças a Deus. Agora eu queria falar sobre você, quando você tem uma atitude de fé no meio das adversidades e da circunstância, o nosso Deus é aquele que capacita a todos quanto Ele escolhe. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus, lavada e redimida pelo sangue puro e carmesim de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Juízes capítulo 6 e versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor. E ele disse, Gideão dizendo, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família, ela é mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai. Versículo 16, e o Senhor lhe disse, porquanto eu serei contigo, tu ferirás os medianitas, como fosse apenas um só homem apenas. Você viu o complexo de inferioridade de novo? Ai, Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa de meu pai. Ele tinha um complexo de inferioridade muito profundo na sua alma. Talvez ele falou, o Senhor pode escolher outra pessoa, mas Deus capacita a todos quanto Ele escolhe. Você foi escolhido para ser um povo mais bem-sucedido, um homem, uma mulher mais bem-sucedida que possa existir sobre a face dessa terra. A Bíblia fala em Êxodo 28 que nunca você estará por baixo, sempre estará por cima, se ouvirdes e obedecerdes a minha palavra. Você é que nem o óleo, quando mistura, aparentemente você pega a água, pega o óleo, agita bem,
No momento, quando você olha para aquele frasco, parece que houve uma mistura. Mas, de repente, quando você coloca a vasilha em cima de uma mesa ou de um recipiente, o óleo vai submergir, o óleo vai ficar por cima e a água vai ficar por baixo. É por isso que a Bíblia fala: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Ele se queixou que a sua família era pobre, ele se queixou com o argumento que ele era o mais pequeno da sua casa, mas o Senhor disse: olha, eu serei contigo nessa peleja, você não estará sozinho. E você vai ferir os medianitas, os amalequitas, todos quanto vir contra você do Oriente. Vai ser ferido como se fosse apenas um só homem. Gideão, se você acompanhar os versículos abaixo, fez prova, várias provas. Fez a prova de oferecer um holocausto para o anjo. O anjo veio, tocou com o seu cajado e foi consumido aquela comida, aquele holocausto que o Gideão tinha colocado ali para oferecer para o anjo do Senhor, para ver se era o Senhor que falava com ele naquele dia. Fez a prova do velo, mas quando Gideão apregoou, gritando em alta voz: nós vamos levantar uma peleja contra os medianitas. E a Bíblia fala que reuniu para guerrear com Gideão contra os amalequitas, os medianitas, 32 mil homens era o número. Mas a Bíblia fala, como nós falamos, Deus escolhe os escolhidos e os capacitados. 32 mil homens. E os medianitas eram 135 mil soldados. Você viu que Gideão, com 32 mil homens, já estava com um número inferior. Mas Deus olhou para 32 mil homens que estavam com Gideão, não viu pessoas capacitadas. Viu que muitos não eram escolhidos por Deus. E Deus falou: Gideão, o número é muito, 32 mil homens, eu já contei daqui. É muito o número de 32 mil homens, a fim que vocês não gloriem que foi pela sua própria força humana, através da sua força na espada, que você foi vitorioso. Apregou aí, ó, quem for covarde, olha que palavra difícil e dura. Quem estiver com medo e for covarde, que volte para a sua casa. Está aí, nos versículos abaixo, você pode acompanhar em Juízes 6. Então Gideão apregou a quem estiver com medo, quem está se acovardando, volte para a sua casa. Essa palavra foi um pouquinho áspera, muitas pessoas falam, mas não tinha pessoas, nem todos eram capacitados por Deus naquele dia. 22 mil homens voltam e 10 mil fica ao lado de Gideão para guerrear com Gideão. E Deus fala: ainda eu estou vendo que nesses 10 mil, nem todos irão participar dessa guerra. Ainda não tem pessoas qualificadas, não tem pessoas escolhidas, capacitadas por mim. Faz o seguinte, Gideão, desce o primeiro ribeirão de água e veja como esses 10 mil, que diz que vai lutar ao seu lado com você, veja e observe como eles bebem da água desse ribeiro. Você vai notar e vai pôr à parte aqueles que se ajoelhar de joelhos e beber água, você vai pôr de um lado. Todos aqueles também que beber a água como se lambe um cão, pegar a água de copinho, em pé, e levar na sua boca e lamber com a sua língua como se lambe um cão, você vai pôr do outro lado. E Gideão observou, 9.700 homens ajoelham e bebem a água. Gideão coloca 9.700 de um lado. 300 pega a água em copo com a sua mão, leva a sua boca e lambe como se lambe um cão. 300 homens somente faz isso. Gideão talvez pensa com ele, no seu intelecto, como talvez um bom matemático que era, eu vou mandar para casa 9.700 e vou ficar com 300. Vou ficar com 9.700 comigo para essa guerra e vou mandar 300 homens para casa. Essa vez não houve muita perca. Mas Deus vê, não vê como vê o homem. A Bíblia fala,
O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, olho para o coração humano. Deus olhou para aqueles 9.700 homens, não tinha qualificação, não tinha temor, não era escolhido. Deus capacita a todos quanto Ele escolhe. Deus viu capacitação e escolheu aquele 300. Gideão, 9.700, volta para a sua casa, da onde saiu, da sua família, e com 300 homens você vence a guerra. E nós vemos que com 300 homens, Gideão foi vitorioso, porque Deus capacita a todos quanto Ele escolhe. Fique com essa palavra de capacitação. Você é um escolhido de Deus. Você custou um alto preço por Jesus na cruz do Calvário. Ele não morreu em vão. Ele derramou a sua última gota de sangue para que você pudesse ser uma pessoa bem-sucedida, mais abastada, mais próspera que pode existir sobre a face dessa terra. Fique com mais um lindo louvor. Em seguida nós voltaremos para fazer a prece. Deus capacita a todos quanto Ele escolhe. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Graças a Deus, estamos de volta, o programa online, o culto do Espírito Santo de forma online. Agora eu quero orar por você, se você estiver aí, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família. Deus capacita a todos quanto Ele escolhe. Deus, Ele quer o sucesso para a sua vida. Ele quer que nunca você esteja por baixo, mas sempre você esteja por cima. Ele quer que aonde você pisar, as plantas dos seus pés sejam abençoadas. E tudo que você tocar com as suas mãos, acha graça, floresça, cresça e se multiplique. Se você está sintonizado nessa bênção, feche os seus olhos e falamos com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, o Senhor capacita a todos quanto o Senhor escolhe. O Senhor capacitou Moisés para uma grande missão, para resgatar o povo que estava subjugado no Egito, nas garras de Faraó. O Senhor disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não te enviei, não te mandei eu. E nesse dia nós vemos que o Senhor capacitou também Gideão para uma grande missão. O povo que estava subjugado, Senhor, o povo que não sabia mais o que fazer por 7 anos, subjugados, escravizados, roubados pelos amalequitas, pelos medianitas, mas o Senhor capacitou Gideão para uma grande missão, e com 300 homens, Senhor, eles foram vitoriosos, porque com eles estava o braço de carne, mas com Gideão e com seus 300 homens, estava o braço forte do Deus Todo-Poderoso. As tuas mãos poderosas, os braços do Senhor estão estendidos sobre o justo da terra, Senhor. Aqueles que creem que o Senhor é aquele que nasceu, morreu, mas ressuscitou de dentre os mortos, e vivo está sentado à direita, à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E o Espírito Santo é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, Senhor. Eu entrego esse teu filho, essa tua filha nas tuas mãos, que o Senhor capacitou para uma grande missão. Que nesse dia, Senhor, nessa noite de sexta-feira, eles recebam a visita do Espírito Santo e também recebam a presença do Senhor. E o anjo do Senhor, o anjo mensageiro, aquele anjo que o Senhor enviou para falar com Gideão, para o encorajar, para o capacitar,
para dizer que ele era homem valoroso, valente e corajoso. Esse anjo, Senhor, chegue nessa casa, porque o anjo do Senhor é aquele que acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Anjo do Senhor, anjo mensageiro, entregue a resposta que essa casa precisa, que essa casa necessita. Em que o teu filho e que a tua filha teve uma atitude no meio adverso das circunstâncias adversa e contrária. Chegue a tua luz, brilhando e resplandecente. Eu vos abençoo, no rico e sagrado nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um culto, de forma online, à noite do Espírito Santo. Eu quero desejar a você toda a sorte de boa bênção, desejar a você uma excelente noite, que a Bíblia diz, quando a noite chegar, eu vou dormir tranquilo, eu vou repousar, porque só o Senhor, é só Ele que faz repousar e descansar em segurança. Eu também desejo a você um excelente final de semana, cheio de notícias boas. Mas, pastor Edivaldo, amanhã é sábado, depois é domingo, será que pode vir notícia boa? A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. Ele vela por cumprir a sua palavra. Que haja sonhos e projetos realizados em todas as áreas da sua vida. Aquilo que estava parado, travado, sem uma resposta, com a sua atitude de fé dessa noite, Deus é aquele que move céus e terra somente para os abençoar. Que você fique sob a mais rica e proteção de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Levante as suas duas mãos aos céus e vamos fazer a oração final, a oração da bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, que a doce e perpétua comunhão com o Espírito Santo de Deus permaneça com você, com o seu lar, com a sua casa e com a sua família. Hoje, amanhã e por todo sempre, que assim seja. E viva Jesus Cristo nosso Senhor, para sempre seja louvado. Forte abraço, fique com as mais ricas bênçãos de Jesus Cristo, o nosso Senhor.